RMS News, informação para você a todo instante. RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Esta é a sua web TV, rmsnews.com.br. Jornalismo para você conectado na internet. Olá, fique bem informado com rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Eu sou Oliveira Júnior, obrigado pela audiência. Comigo, doutora Emanuela Barros, advogada, professora de Direito Civil, especialista em Direito Constitucional e presidente do Conselho Municipal da Mulher. Doutora Emanuela, satisfação imensa, mais uma vez, a nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independentes. Oliveira, uma satisfação estar aqui com vocês, com os nossos amigos e ouvintes do RMS, né, para estar falando de assuntos importantes da cidade de Sorocaba. Cada dia mais, com muita informação para você. Doutora Emanuela, daqui a pouco, analisando os principais fatos de Sorocaba e região. Obrigado pela audiência, você que nos acompanha pela nossa web TV, RMS News, através do nosso portal ou pelas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Spotify ou no WhatsApp. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Eu vou fazer o seguinte, quero chamar você também que já está entrando neste momento para fazer o mesmo, entre na nossa página, portanto, né, ou então você que, principalmente você que está neste momento, vou dar uma tossedinha aqui rapidinha, tempo muito seco, doutora Emanuela, fale aí, doutora Emanuela, qual a importância do RMS enquanto eu dou uma tossida aqui, doutora Emanuela? Não, hoje em dia, né, Oliveira, a comunicação, principalmente em tempos de pandemia, a gente está muito refém das redes sociais. Então, o RMS, hoje, esse sistema nosso, ele vai falar da notícia em tempo real, né, através de várias plataformas, uma delas, inclusive, é o Facebook, da qual a gente está ao vivo agora. As pessoas podem ali comentar ou compartilhar, né, o assunto, falar o que está achando, né, dar a sua opinião. Então, é mais uma forma da notícia chegar em tempo real para as pessoas, né? Que maravilha! Então, quem tem doutora Emanuela Barros não fica na mão, viu, doutora Emanuela? É importante, é muito ágil, né? E a gente é um sistema, inclusive, pioneiro, né? Porque muito antes da pandemia, muito antes das pessoas, né, de deixar essa questão de compartilhamento das redes sociais, você já vinha pensando nesse sistema e você sempre me falava, doutora Emanuela, é o futuro, né? Então, o futuro já chegou, começou. Né, doutora? Já chegou. E o interessante é que muitas vezes esse futuro chega de uma maneira que nós nem imaginamos, né? Como nós, na atualidade, em relação à implantação desse futuro diante da pandemia. Né? A gente não esperava. Nós estamos há quase 1 ano e meio conversando sobre esse projeto, como a doutora Emanuela disse, né? E vinha já caminhando, e quando chega a pandemia, ele está pronto para entrar no ar, e nós estamos aí hoje ocupando este espaço para prestar serviço. Acho que isso que é muito importante, é essencial. E obrigado aí, porque enquanto você discursava de forma brilhante, prestava atenção, entretanto, também tossia aqui fora do ar, doutora Emanuela, cortando a câmera, e você ficou muito tranquila, como sempre, uma grande profissional, uma grande jornalista e advogada. Doutora Emanuela, já compartilhamos, os nossos internautas já estão entrando, e o legal, doutora Emanuela, é que é o seguinte, você está falando pelo Facebook ao vivo neste momento, só que a nossa geradora é o nosso portal de notícias. Eu estou vendo aqui, se você entrar no rmsnews.com.br, na página principal, já na abertura, está lá, doutora Emanuela, pela nossa página principal, ou seja, do nosso portal. Aí que está o grande diferencial. As redes sociais, elas repercutem. Só que o diferencial, justamente, de um jornalismo profissional é esse. É aquele que detém o encaminhamento, a geração desse conteúdo, e isso é o que acontece
com o nosso RMS News. E daqui a pouco, ou seja, durante o RMS News, essa edição especial, eu vou inclusive apresentar no ar aqui, talvez lá no final, para que o ouvinte possa conhecer, o internauta possa conhecer todo o RMS News. A gente já vem fazendo isso aí, porque tem muitas novidades, tem até web rádio para você ouvir no escritório, né? Então tem todo o diferencial. Vamos começar, doutora Emanuela, com as informações para análise da doutora sobre o que vem acontecendo na cidade de Sorocaba e em toda a região. A Prefeitura de Sorocaba promoveu na manhã desta quarta-feira mais um encontro com representantes dos setores não essenciais da economia local. Os titulares das pastas de relações institucionais e metropolitanas, Maurício Mota e Segurança Urbana, Marcelo Carriel, se reuniram no Centro de Referência de Educação CRE, com donos de restaurantes, salões de cabeleireiros e academias para discutir a retomada consciente desses setores que irão acontecer após o avanço de Sorocaba para a fase amarela do Plano São Paulo. Durante o encontro foi abordada a importância de obedecer ao horário de funcionamento estipulado, que na fase amarela se restringe às 6 horas e com público limitado a 40%, além de outros protocolos indicados que garantem a segurança dos clientes e também dos comerciantes. Os presentes também puderam discutir sobre horários de funcionamento dos estabelecimentos, questionamentos sobre os critérios adotados pela Prefeitura que atendem ao Plano São Paulo e tirar dúvidas referentes às atribuições do setor de fiscalização neste momento de retomada. Segundo Maurício Mota, há uma expectativa de que Sorocaba avance a fase amarela ainda nesta semana, permitindo com que esses setores econômicos possam voltar a funcionar. Doutora Emanuela Barros, como vê aí essa expectativa? Expectativa essa que foi frustrada na semana passada, porque o Executivo acreditava nessa possibilidade, entretanto o governo do Estado manteve Sorocaba por mais uma semana na fase 2, na fase laranja. E agora? Já estamos preparados na sua observação, diante dos números que ora vem se apresentando para avançarmos para a fase 2, doutora Emanuela, ou ainda há que se ter cautela? Olha, Oliveira, na verdade, eu não entendo os critérios técnicos que a Prefeitura usa para essa questão de ficar numa fase ou mudar de uma fase, né? Porque, assim, eu entendo que o critério deveria ser a curva, né? Aumento ou diminuição, ou já o platô da curva de contaminação, e também os índices, infelizmente, de contaminação e morte. Né? Eu entendo que talvez deveriam ser esses critérios, mas a gente vê que não são, porque ao mesmo tempo que se esperava, né, que a prefeita Jaqueline pulasse a fase, que a gente entrasse numa nova fase, foi mantida a fase. E antes de mudar dessa fase, já fala da prefeita que pula-se uma fase, né, da fase laranja, já muda para a fase verde, né, que seria abertura total. Então, de verdade, Oliveira, eu não entendo os critérios que o município tem adotado e vejo isso com muita preocupação, porque, como você bem disse, se existe hoje, se a comissão que hoje levou lá, né, para uma abertura consciente, qual é essa abertura consciente que Sorocaba tem feito, né? Infelizmente, a gente está vendo que a realidade está muito diferente do que a gente vê. Se você for em qualquer bairro de Sorocaba, você vai ver o comércio aberto, independente dessa limitação de horário. Você vai ver as pessoas não usando máscaras, e as que usam, infelizmente, no pescoço, que não tem necessidade nenhuma, né? Já que ou usa no lugar devido ou não usa. Você vê as pessoas desrespeitando, né, a questão da quarentena, porque muita gente se reunindo, festas clandestinas, quer dizer, a gente, infelizmente, por uma imposição até do próprio comércio, de se procurar também trabalhar e vender, quer se abrir, né? Quer logo se flexibilizar. A gente está vendo ônibus lotados, né? Pouca fiscalização, na verdade, no centro sim, mas nos bairros não. Então, assim,
aí vem esse questionamento, né? Qual é o critério? Né? Se não seria até um pouco hipócrita manter fechados estabelecimentos, sendo que, na verdade, outros já estão abertos. Né? Então, eu acho que a gente precisava ter mais transparência do que está acontecendo. A população de Sorocaba está sendo pouco informada sobre isso, né? E isso me preocupa demais. E a doutora Emanuela tem toda a razão. Quando você faz mudanças que criem aí uma instabilidade, dúvidas, e a prefeita fez isso ao longo desse período, né, doutora Emanuela? Teve um momento ali de mudança de fase, né? Teve mudança de fase que daí a gente viu que a prefeita, ou seja, até me fale em memória que você fez a lembrança, ela começou a adotar medidas da fase 2, né? Acho que nós estávamos na vermelha e começou a adotar medidas da fase 2, enquanto o governo de São Paulo dizia não. Foi nesse período que você fez a citação, né? Que causou dúvidas, Exatamente. onde você não sabe quais são os critérios adotados pela prefeitura, que em alguns momentos até diferenciou do governo do estado. Exatamente, porque assim, o que eu entendo é que o governo ele deu a possibilidade, o governo do estado deu a possibilidade de cada município analisar a sua localidade, né? Eu entendo que o estado ele segurou enquanto ele pôde, depois ele passou para cada município esses critérios que poderiam avançar ou até retroceder as fases. Mas o que a gente vê é que na maioria dos municípios que houve a flexibilização, houve um aumento dos casos, né? A gente viu isso em outros estados. Por exemplo, Santa Catarina, eu estava vendo isso hoje, foi um dos estados que primeiro flexibilizou, que abriu e agora voltou, né, o número de casos. Então, assim, eu gostaria de saber qual é o critério. Tá, nós vamos abrir restaurantes, que eu acho que é importante, vamos abrir, né, salões de cabeleireiro, mas assim, eu não sei o critério. Existe coisa que não é urgente, né, que não é essencial e abre, e coisa que talvez seja necessária e não esteja aberto. Então, qual é o critério para se estabelecer? Quem que escolhe o que é necessário ou não, né? E assim, independente disso, eu gostaria de ver mais uma cultura e talvez uma publicidade no sentido de orientar a população. Será que é necessário você fazer fila na frente de um comércio para comprar alguma coisa? Nós estamos nessa necessidade tão grande, né? Eu acho que ainda a população ainda não se conscientizou do risco. Ontem mesmo, uma amiga perdeu um irmão, jovem ainda. As pessoas estão morrendo, né? A Covid não cessou. Nós não temos ainda a vacina e não temos um tratamento eficaz para a Covid. Então, eu tenho medo, né, que talvez essa mudança de fase ou essa abertura sem um critério específico possa prejudicar, né, a curto prazo, trazer consequências negativas para o município. Doutora Emanuela Barros, da nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independentes, analisando os principais fatos do dia. E chamo a sua atenção mais uma vez, você que está entrando agora aqui na nossa web TV RMS News, através do nosso portal ou pelas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Spotify ou no WhatsApp. Compartilhe esta ideia. Divulgue para o seu amigo, divulgue para a sua amiga, divulgue na sua lista de amigos, para que a gente, cada dia mais, para que possamos crescer automaticamente com grandes com conteúdos oferecidos para você. Lembro que no dia 15 de agosto, aniversário de Sorocaba, 16 horas, temos aí um conteúdo todo especial, uma programação especial ao vivo para você. Eu Amo Sorocaba, primeira edição. Olha, você não pode perder. Fantástico. Deixa eu até abrir aqui a tela. Deixa eu abrir a tela. A tela. Ok, legal. Essa é a tela. Ou seja, esse é o banner de divulgação do Eu Amo Sorocaba. Vai ter música, vai ter entrevista, histórias. Você não vai perder, eu tenho certeza absoluta. Estou te convidando e você vai compartilhar. É o grande evento do RMS News, focado totalmente para você ligado na internet. Dia 15 de agosto,
16 horas. Cada momento que eu vejo sendo trabalhado etapa por etapa desse quebra-cabeça da história de Sorocaba, doutora Emanuela, eu fico emocionado. Só que eu não posso falar agora. Olha, é muito legal. Certo. E você está certo, Oliveira, porque a história de Sorocaba é muito rica, é muito bonita e deve ser contada. Eu participei com você de vários projetos que você fez no aniversário de Sorocaba, Prêmio Baltazar Fernandes, né? Sim. E eu sei a sua angústia, né, por conta agora do momento de talvez não poder estar aí fazendo um programa especial. Então, essa ideia eu tenho certeza que está sendo muito bem trabalhada e vai ser um sucesso. Obrigado, doutora Emanuela. E as mais diversas personalidades falando com a gente, cada um focando dentro de áreas específicas da indústria, do comércio, da saúde, né? São 2 horas que, se você perder 1 minuto, você vai ter que assistir outra hora, né? Legal, mas muito legal. Vai ter música. Olha só o diferencial, hein, doutora Emanuela? Com música e tudo. Dia 15, 366 anos de Sorocaba, 16 horas. Compartilhe esta ideia. Esta é a sua Web TV RMS News. Vamos à informação. Criação do Conselho Municipal do Jovem, prevenção de incêndios e emergências, adequação de norma sobre defesa do consumidor, legislação de construções irregulares, normas sobre construções de kitnets, além da criação do programa Linha Direta com secretários e vereadores. São os temas de algumas das 11 proposituras em pauta da 21ª sessão ordinária da Câmara de Sorocaba, a ser realizada nesta quinta-feira, às 9 horas. Em primeira discussão, será apreciado o projeto de lei de autoria do Executivo que cria o Conselho Municipal do Jovem, com 28 artigos. O projeto de lei prevê que o referido conselho será um órgão autônomo e consultivo, de caráter permanente, vinculado à Secretaria da Cidadania ou aquela que vier a substituí-la. Entre as atribuições do conselho está o apoio à elaboração de execução e aumento de projetos voltados para o jovem, assessorando o Executivo e emitindo pareceres do Legislativo quando solicitado, entre outras. Doutora Emanuela Barros. Oliveira, a primeira coisa que é importante a gente falar é que o Conselho do Jovem não é uma novidade, né? O Conselho do Jovem já existia em Sorocaba, então a lei ela fala de uma recriação, de uma nova regulamentação, né? O Conselho do Jovem ele já teve regulamentado, inclusive, se eu não me engano, anterior, inclusive, ao governo Crespo. Depois, no governo Crespo, ele teve outra regulamentação, e agora, né, vem com essa nova roupagem. O que eu acho que é importante de ter um conselho, né, do jovem é que as políticas públicas voltadas para o jovem no município de Sorocaba ainda são muito incipientes. A gente vê isso no reflexo, por exemplo, dos pancadões, que muita gente critica, né, acha que é caso de polícia, mas, na verdade, é um reflexo de como a juventude está sendo ignorada em relação a projetos de cultura, né, de educação, de cidadania. E eu acho que o Conselho do Jovem ele vai poder cuidar dessas questões, né, de forma ímpar, porque vai ter protagonismo do jovem nessa situação. Da mesma forma como é importante o Conselho da Mulher, como é importante o Conselho do Idoso, como é importante o Conselho da Pessoa com Deficiência, como é importante o Conselho LGBT, é de super importância o Conselho do Jovem. Só que precisa o município equipar, né, os conselhos. Da liberdade, lembrando que conselho de direito é controle social, não é intervenção, não é braço político do governo que está vigente. É controle social para pensar e fiscalizar políticas públicas nesse sentido. Doutora Emanuela, coloca-se aqui justamente um dos pontos que eu coloco, tempo muito seco, né, doutora Emanuela? Nós estamos vivendo. Eu também aqui tenho tossido fora do ar, só que na hora que você está falando, o pessoal corta o microfone, eu fico numa situação mais confortável, viu, Emanuela? Então, o microfone fica aberto direto, praticamente, né? Judiando da Emanuela aqui.
Ô, doutora, então é o seguinte, mas uma das questões que a gente mais ouve na questão dos conselhos é que, apesar deles serem consultivos e deliberativos, muitas vezes não são ouvidos, né? Tanto é que nós tivemos aí recentemente uma decisão que está repercutindo na cidade, ou seja, que repercutiu já na cidade recentemente, sobre o Conselho da Saúde, que muito reclamou por ser, ou seja, tomada de decisões que ele foi deixado de lado, e em outro momento, quando havia interesse do gestor público, dissolver esse conselho, como no caso agora da transferência do hospital municipal, do terreno para uma outra área. Entretanto, os diretores dizem o seguinte, viu? Isso aconteceu do dia para a noite, nós nem sabíamos, não houve essa convocação. Eu cito apenas esse exemplo que é recente, mas ao longo dos tempos, você que é presidente do Conselho Municipal da Mulher, eu tenho ouvido isso e tantos outros conselheiros sobre essa questão. Na verdade, Oliveira, existe uma diferenciação ainda entre os conselhos que são consultivos e os conselhos que são consultivos e deliberativos. Aqueles que são consultivos, que vai ser, infelizmente, o caso do jovem, né? Ele é consultivo e autônomo, ele não tem poder de deliberação. Então, por exemplo, ele não tem poder, não tem prerrogativa para fazer uma requisição e determinar que o município cumpra. Ele vai opinar a respeito da política, no caso do jovem. O Conselho da Mulher, o Conselho da Saúde, principalmente o Conselho da Saúde, o Conselho da Criança e Adolescentes, eles são, por excelência, conselhos deliberativos. E por serem deliberativos, o município ele tem que acatar as decisões do colegiado, sob pena até de responder por improbidade administrativa. O que acontece é que, infelizmente, alguns conselhos acabam sendo reféns, né, de determinadas gestões. A gente tem conselhos que, infelizmente, a gente chama de chapa branca, que é aquele conselho que é eleito, mas que não tem assim aquela oponência para se colocar contra uma decisão do executivo. Isso acontece muitas vezes porque, às vezes, os conselhos são presididos por funcionários públicos. Eu, particularmente, sou contrária, né, que qualquer pessoa que tenha cargo público ocupe a direção dos conselhos, porque ela fica numa situação complicada, porque como é que você vai fiscalizar o próprio órgão que você, às vezes, está subordinado a uma chefia, né? Então, assim, eu não sei se esse foi o caso do Conselho da Saúde, né? Pode ser que simplesmente ele tenha sido ignorado, mas nós já tivemos casos em Sorocaba de simplesmente o Conselho não ser atuante o suficiente e não enfrentar, né, uma briga que é política, que é legal. Eu, particularmente, no Conselho da Mulher, todas as questões que nós tivemos relacionadas ao interesse da mulher, nós não baixamos, né, a guarda, enfrentamos a questão, requisitamos, solicitamos informações e, se fosse necessário, a gente poderia até judicializar. Felizmente, nessa gestão, nós fomos respeitados, todas as decisões do Conselho da Mulher não sofreram nenhuma interferência. Inclusive, a Câmara começou a agir de uma forma diferente, mandando, antes da aprovação de projetos de leis relacionados às mulheres, pedindo a opinião do Conselho da Mulher, que é o que deveria ser feito em relação também ao Poder Executivo. Por exemplo, com a mudança aí, a proposta de mudança do hospital, ela teria que necessariamente passar pelo Conselho da Saúde, porque é o órgão deliberativo, é o órgão responsável e é o órgão que faz controle social relacionado à saúde. Os governos, os governantes, eles precisam entender que os conselhos são importantes centros de discussão, né? São espaços potentes de fiscalização, né? E essa questão de ter membros tanto da sociedade civil quanto do poder público, ele dá essa junção tão importante que a gente chama de controle social. O governante, o prefeito e a prefeita que trabalha ouvindo o conselho, pode ter certeza que faz uma gestão muito melhor. Doutora Emanuela, já não estava na pauta, mas já que a gente tocou na questão do Conselho da Mulher, aliás, do Conselho da Saúde, eu vi agora à tarde aqui a doutora Jaqueline Coutinho, a prefeita de Sorocaba, estou até dando uma olhada no meu próprio Twitter aqui, ela diz o seguinte: Jaqueline Coutinho, a verdade dos fatos
a área da Avenida Ipanema, onde deveria ser construído um hospital municipal, promessa dos outros governantes, continua pertencente à Prefeitura de Sorocaba, está destinado à instalação da nova policlínica. O resto é fake news. A prefeita compartilhou esta informação, ou seja, tweetou aqui por volta das 10 horas da manhã no seu Twitter. Interessante essa informação da questão da prefeita. Agora vamos ver como é que os vereadores também se posicionam. Ou seja, ela não fala, ela não fala diretamente da troca da área do hospital, se o hospital também será construído lá, né? Mas ela diz que ali está garantido para a nova policlínica de Sorocaba. É interessante, né? E só, mas deixa eu pegar um gancho aí nessa questão. Sabe? É que a gente vai conversando e a gente vai linkando. Eu fico preocupado agora se essa posição não é uma estratégia política, visando principalmente as eleições desse ano. Ou seja, se isso não estará já no programa de governo da prefeita que deve ser candidata à reeleição. Nós temos que saber que uma coisa é eleição, outra coisa é o governo que, ora, termina no dia 31 de dezembro. Então, esse é o meu único cuidado em relação a essa questão, porque foi uma mudança que causou muita estranheza, doutora Emanuela. Então, Oliveira, é o que a gente tem falado aqui muitas vezes. A gente falou isso aqui no RMS, a gente tem falado isso na rádio. Existe um ruído, um problema de ruído muito grande com as informações do município. Né? A gente, por exemplo, acho que foi até a vereadora Fernanda Garcia que denunciou essa questão, né? Que foi levada na Câmara e depois chegou ao Conselho da Saúde. O que chega para a gente é todas as informações truncadas. A prefeitura, com essa informação, você vê que ela não confirma a mudança, mas ela também não fala que o hospital vai ser construído ali. Exato. Então, isso dá margem para dúvidas. E a população, ela tem direito a ter conhecimento, né? Uma das coisas mais importantes da democracia é a população ter livre acesso aos dados, às informações. Esse espaço foi construído, né? Foi adquirido, não foi com muito suor. Isso daí é uma grita da população. A gente está vendo agora a questão da saúde em Sorocaba, com a questão do Covid, da importância de ter um hospital público. Inclusive hoje é o Dia Nacional da Saúde, hoje é comemorado o Dia Nacional da Saúde, porque é aniversário, né, a gente fala, né, dessa questão do Dia Nacional da Saúde. E a gente nunca teve num momento tão importante para valorizar a saúde e os profissionais da saúde. E se a gente for pensar, Oliveira, Sorocaba não tem um hospital público. Nós temos a Santa Casa, que era, inclusive, terceirizada, era da Fundação Baldino do Amaral, e depois teve a intervenção e passou para ser da Igreja Católica. A gente tem um hospital regional que atende demandas de acho que mais de 79 regiões, né, cidades da região. E a gente tem um hospital que foi construído agora, que também não é municipal. E Sorocaba é uma cidade que já está chegando a 700 mil habitantes. Então, nós temos problema com a questão de pessoas que precisam fazer tratamento de câncer. Nós temos problemas, por exemplo, com mulheres que precisam fazer laqueadura. Nós temos problemas com mulheres que estão aí há anos, né, na fila para fazer um exame. Homens que estão esperando ad eterno para fazer uma cirurgia de hérnia de disco. Quer dizer, é uma necessidade. E aí você fala, não, primeiro não tem o local. Aí quando se consegue o local, surge o ruído de que o local não vai ser mais ali. Então, assim, a gente precisa ter informações precisas, até para poder criticar ou aplaudir. A gente não consegue fazer isso. Não tem nem dúvida. Doutora Emanuela Barros, advogada, professora de Direito Civil, especialista em Direito Constitucional, conosco aqui na sua Web TV RMS News. Doutora Emanuela, deixa eu aproveitar rapidamente aqui, mas eu vou fazer uma apresentação, vou navegar um pouquinho com o nosso
internauta pelo nosso rmsnews.com.br. Legal? Ó, vamos navegar juntos? Maravilha! Vamos conhecer o nosso rmsnews.com.br. Maravilha! Daí você vai ver junto comigo aqui e você já pode acessar o nosso RMS News, porque é muito legal, é muito importante. Ó, doutor Emanuel, vai vendo aí, né? Vamos lá. Já vou virar, ok? Maravilha, pessoal da produção. Já estamos no nosso RMS News, a nossa plataforma. Você pode clicar aí no seu computador, acessar pelo seu celular, ok? Maravilha. Não importa a marca do celular, é leve para você acessar. Tá bem? Tá aí. Vai vendo aí também comigo, doutora Emanuela. Aí, RMS News, o nosso sistema de comunicação integrada. Aqui você tem a entrevista com a deputada Maria Lúcia Amari, onde ela fala de emenda de 2 milhões que é liberada para Sorocaba. Daí você clica aqui, ó. Ó que legal. Vamos clicar? Você tá vendo aí, né? Na tela. Cliquei, ok? Maravilha. Quando eu clico aqui, tudo bem. Clico aqui, ó, já temos aqui a deputada Maria Lúcia Amari. Tá vendo aqui esse play? Clique nesse play, é o podcast, é a fala dela. Vamos ouvir, ó. Vamos ver se a gente Essa ouve. emenda de R$ 2.380 é uma verba que eu Viu considero só? de extrema importância. Você tem ali a fala da deputada Maria Lúcia Amari. Estou só mostrando para você as ferramentas. É lógico que já estou aguardando que você possa entrar no nosso portal e acessar. Voltei novamente aqui, deputado pastor Carlos César. Olha que legal. Ó a doutora Emanuela Barros. Quer ver? Olha lá. Agora está lá a deputada, que tem um delay e tudo mais. Está vendo nesse ao vivo que você está vendo ali, observando? É o jornal, ou seja, é o nosso Notícia da Hora. É aqui ao vivo. Então, no nosso portal, na primeira página, você já tem... Deixa eu fazer um negocinho aqui rápido. Deixa eu atualizar. Posso atualizar? Ah, não, já é. Deixa eu atualizar no ar mesmo, para o nosso internauta acompanhar e ver aí. Tá, não tem problema, está atualizando, atualizou. É o que você vai fazer no seu computador. Viu como foi rápido para atualizar? Tá vendo a doutora Emanuela ali? Maravilha, maravilha. A doutora Emanuela apareceu ali já. Daí você vai correndo. Aqui são as últimas notícias do dia. Deixa eu clicar aqui. Vai abrir a notícia do dia, as últimas notícias. Vamos ver qual é a notícia que tem aqui. Sedu encerra nesta quarta-feira entrega do cartão merenda social nas escolas. Viu só? As últimas notícias do dia você tem aqui no nosso portal. Vamos caminhando, Sorocaba e sua história. Ali tem o Alberto Cassone, Claudinei Fernando Machado, tem a Denise Lima, tem o doutor Eduardo Vieira, tem o doutor Ézio Vestina, Luiz Antônio Barbosa. Cadê a Emanuela? Não tem a Emanuela. Ah, é que a Emanuela, ela tem a sua coluna, sim, mas em função da legislação eleitoral, ela então já solicitou que a coluna fosse retirada justamente para que ela possa disputar uma vaga na Câmara de Sorocaba e então a coluna dela não está disponível neste momento. E aqui, por último, você está no escritório. Ó, doutora Emanuela, que legal aqui. Está no escritório, está trabalhando, está em casa, você fala, pô, eu queria ouvir uma música diferente, uma música gostosa, legal. É só apertar aqui e você vai ouvir a nossa Web Rádio RMS. Quer ver? Vamos ver o que está acontecendo lá, ó. Vamos ver o que está acontecendo lá. Ó a música, doutora Emanuela. Ah, música de qualidade para você, hein? Tá gostando? Ó. Legal. Orquestra. Ah, legal. Maravilha. Eu não estou conseguindo enxergar de longe aqui, mas sabe onde que é? É a nossa web rádio na internet. Estou apresentando para você aí o nosso portal rmsnews.com.br. Doutora Emanuela Barros, deixa eu voltar para a Emanuela aqui novamente. E aqui eu estou vendo aqui também, ó, que a gente está nos assistindo, um querido amigo aqui, o Décio Rueda, um amigão, mandar um abraço para ele. Que legal. E agradecer, né, sempre está nos ouvindo, sempre está nos acompanhando, tanto aqui no RMS quanto no jornal. Legal, né, doutora Emanuela? Muito, muito, muito legal mesmo aí a gente
observando todos esses detalhes, né? E agora já voltou aqui para a doutora Emanuela. Qual é o nome do nosso amigo? Está acompanhando, doutora Emanuela? Décio Rueda. Décio Rueda, um abraço para o Décio. Gostou de navegar pelo nosso portal, doutora Emanuela? Muito legal, muito bom. Tem até web rádio, você viu só? Está lá 24 horas à disposição, informações e tudo mais. Maravilha. Voltamos aqui. Vamos para a última informação, doutora Emanuela Barros. Vamos falar das eleições municipais neste ano. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta quarta-feira o perfil do eleitorado brasileiro para as eleições municipais, que desta vez ocorrem em 15 de novembro, em razão da pandemia de Covid-19. A data inicial era o primeiro domingo de outubro. Neste ano, 147.918.483 eleitores poderão votar nas eleições municipais, um aumento de 2,66% em relação às eleições de 2016, quando eram 144 milhões 88 milhões, ou seja, 144 milhões 88.912. O número não considera eleitores de Fernando de Noronha, do Distrito Federal, e brasileiros no exterior que não votam nesta eleição. As eleições deste ano vão definir os novos prefeitos e vereadores em 5.569 municípios espalhados pelo país. O número oficial de eleitores foi anunciado pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. A maioria do eleitorado é formada por mulheres, que representam 52,49% do total, somando 77.649.569. Os homens somam 70.228.457 eleitores, sendo 47,48% do total. Outros 40.457 eleitores não informam o gênero ao qual se identificam, representando 0,03% do eleitorado brasileiro. Tá aí, doutora Emanuela, os números para análise divulgados pelo TSE. Interessante, né? Duas coisas importantes quando a gente pensa no eleitorado brasileiro. Primeiro, que a gente sabe, né, da questão da mulher, né? A mulher hoje ultrapassa, né, o eleitorado masculino, e estima-se que nessa eleição as mulheres venham também com força para ocupar os espaços de poder, né? Muito tempo a mulher no Brasil ela não enfrentou essa questão, e eu acredito que essa eleição vai ser um grande diferencial. Outra questão importante também é que, por conta da pandemia, não vai ser exigida a biometria. Nas últimas eleições, nas eleições de 2018, só na cidade de Sorocaba, quase 90 mil pessoas deixaram de votar por conta de não terem feito o cadastro da biometria. Situação que essa eleição não vai ser exigida. Então, a gente teve um aumento do número do eleitorado, né? Então, pessoas que não votaram na última eleição podem, nessa eleição, estar votando. Então, é um perfil interessante, né, que o TSE faz nesse recorte, né, de gênero, que é a questão da mulher, né, de ter ultrapassado, e também de maior número de inscritos. Então, lembrando que também que a eleição ela coloca todas as pessoas em condição de igualdade, né? O voto de cada um tem o mesmo valor, seja ele homem, seja ele mulher, seja ele branco, seja ele preto, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele novo ou velho, né? E é uma festa da democracia, né? Eu fico muito triste quando eu escuto pessoas que falam: olha, não me interesso, não quero votar, prefiro pagar multa, porque quando você deixa de exercer esse direito, outros vão exercer por você, e nem sempre outra pessoa vai te representar, né? Então, é importante entender que a eleição é um momento de muita importância, na qual as pessoas têm que votar consciente, né? Estudar, ver o histórico do seu candidato, da sua candidata, independe do como ela vai decidir. Quem decide é a pessoa, é o eleitor, é a eleitora, mas é importante que a sociedade brasileira entenda a importância do voto.
Tá certo, doutora Emanuela, importante a sua análise, vamos acompanhar. Agora, por quê? Nós temos aí um eleitorado que é formado por mulheres que representam 52,49% do total, ou seja, 77.649.569 mulheres. Os homens são 70.228.457 eleitores, sendo 47,48%. Mesmo sendo a maioria, as mulheres não têm aí uma ocupação de espaço semelhante ao dos homens, ou está muito aquém dessa realidade. Qual é a análise possível de ser Porque, na feita? verdade, a política, como outros espaços de poder, não nos foi dado esse espaço. Né? A mulher ela não foi educada para ocupar espaços públicos. Né? Desde pequenininha, as mulheres são educadas para ocupar, para ser as rainhas do lar, mas os homens que ocupam o espaço externo. Então, os cargos importantes de poder sempre são ocupados por homens, seja eles nas grandes empresas, seja eles, por exemplo, quer ver, na religião, quantos pastores tem numa religião evangélica e quantas pastoras tem numa religião evangélica? Quantos padres existem? E nós não temos, por exemplo, no catolicismo, esse espaço para a mulher, né? Embora tenha as freiras. Na saúde, a gente vê hoje uma grande mais mulheres ocupando os espaços, mas ainda você fala o dia do médico, né? Na advocacia, a mesma coisa. Nós levamos anos para falar dia da advocacia. Sempre se falava o dia do advogado. E quando se pensa, né, alguém na área do direito, sempre se pensa num magistrado, homem, no juiz, né, no promotor, no delegado, e nunca na figura masculina. Então, infelizmente, a nossa sociedade, pela condição que nos foi imposta, a mulher não ocupa os espaços de poder. E quando ocupa, é muito mais difícil chegar, porque é desigual. Enquanto um jovem pode estudar sem ter a preocupação de criar um filho, sem ter a preocupação de cuidar de uma casa, né? Sem ter a preocupação de ninguém perguntar com quem que está deixando a sua filha em casa para você estar ali. Eu sempre conto isso para você. Você sabe que eu sou uma pessoa extremamente atuante em todas as áreas, e às vezes eu estou fazendo palestras, às vezes no Brasil inteiro, em lugares importantíssimos, e sempre a pergunta que me falam é: doutora, como a senhora consegue fazer tudo isso? Quem está cuidando das suas filhas? Né? Então, existe uma cobrança muito grande por ser mulher. E isso vai refletir também nas eleições. Porque para a mulher sair candidata, primeiro ela precisa avançar e ter um espaço dentro dos partidos. Os partidos não dão espaço para candidaturas das mulheres. A gente já teve no Brasil o absurdo de ter um partido que chamava Partido da Mulher Brasileira, que não tinha uma mulher. Né? A gente tem partidos nós tivemos que criar cotas para os partidos deixar espaço das mulheres, e a gente sabe que são usadas como laranja. Isso reflete no quê? Num parlamento que nós não temos nem 10% das mulheres nos representando. Só para você ter essa ideia, na Câmara aqui de Sorocaba, hoje, de 20 vereadores, nós temos 2 representantes eleitas. Então, a gente perde nessa questão para países como a Arábia Saudita, Colômbia, Chile, Argentina, né? Então, nós estamos muito aquém. Mas eu acredito que a mulher tem ocupado os espaços, a sociedade tem entendido a importância da mulher. Hoje nós temos mulheres ocupando os cargos que nunca antes ocuparam, dentro da polícia militar, dentro das empresas, né? Mulheres que romperam padrões e hoje podem fazer atividades que antes eram ditas só masculinas, né? E isso é muito importante. E eu acredito que isso também vai acontecer na política. Porque, para a gente que é mulher, é muito importante você ter uma mulher que pensa nos nossos problemas. É muito difícil, por exemplo, um homem pensar numa política pública que é tão importante como a questão da creche, sendo que ele nunca se preocupou com quem ia deixar o filho para poder trabalhar. Então, eu acredito que a mudança vai se dar a partir das próximas eleições. Doutora Emanuela Barros, prazer imenso, mais uma vez, tê-la na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião. É até complicado, você vê uma questão cultural, a gente tem que colocar, né, de formadores e formadoras de opinião. Tem horas que você poderia ter uma linguagem única, né, para poder fazer essa identificação sem esse tipo de separação, né, que você tenta unir
você tenta ser delicado, você tenta ser ético, para não contrariar as formalidades e trazer para dentro desse conjunto, mas já é uma questão cultural que vem dentro da nossa própria linguagem, né? E acaba muitas vezes criando até um mal-estar quando a sociedade evoluiu e chegamos nesse ponto que estamos vendo sobre essa disparidade, essa diferença entre a ocupação da mulher, ou seja, em relação ao homem, em determinados locais, ou seja, em todos os lugares. Né? Deveria haver uma igualdade, inclusive na própria língua portuguesa, para que a gente não precisasse ter tanta dificuldade em se expressar e ser politicamente correto, né? Mas ser algo que estivesse no nosso seio, né? No Mas nosso isso coração. já tem, né? A gente já trabalha essa questão da linguagem que a gente chama não sexista, né? Inclusive que coloca a palavra e, né? Então, quando em vez de você falar juntos, você fala juntes, todes, né? É uma norma nova que a própria língua portuguesa ao tempo vai se adaptando. E aqui, Oliveira, quando eu falo isso, eu quero deixar bem claro que nós, mulheres, nós não queremos ocupar e tirar o homem do lugar. A gente quer ter os mesmos direitos, as mesmas garantias, né? Porque uma sociedade ela só é justa e solidária quando ela dá oportunidade para todos, né? Então, claro. É isso que a gente prega, porque muita gente, quando percebe a gente falando dessa forma, parece que a gente quer aniquilar os homens e que só as mulheres tenham direitos. Não, na verdade, o que a gente quer é direitos e oportunidades e garantia para todos, né? Tá que certo. aí a gente cumprimenta, todos. Coloca para todo tá mundo. Bom, doutora Emanuela. Né? E eu agradeço que você sempre foi essa pessoa, porque eu há mais de 10 anos eu estou, né, com você. Exato. E assim, eu sempre, às vezes, quantitativamente minoria, eu sempre fui tratada com todo o respeito do mundo e me sentia, como às vezes o próprio Alberto Cassoni falava, a rainha da bancada. Com certeza, viu? Obrigado, e sempre será, tá bom? Obrigado pelo carinho de dividir o seu conhecimento conosco, para que a gente possa aí ir criando novos formadores de opinião, uma sociedade mais justa. Isso é muito importante. Abraço, doutora Emanuela. Obrigado, querido. Uma semana abençoada para todo mundo. Obrigado igualmente, doutora Emanuela Barros, advogada, professora de Direito Civil, especialista em Direito Constitucional, conosco na bancada de formadores e formadoras de opinião independentes do RMS News, nessa edição da sua Web TV RMS News. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Obrigado, doutora Emanuela Barros, conosco. E, mais uma vez, eu lembro você, mais uma vez, que a nossa Web TV RMS News, você acessa no nosso portal rmsnews.com.br ou pelas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Spotify e no WhatsApp. Legal? Maravilha. Assim, entre agora no nosso portal rmsnews.com.br, informações importantes para você. Aliás, deixa eu voltar aqui, eu quero mostrar para você mais uma vez o nosso... Deixa eu mostrar aqui. Eu quero mostrar, pessoal da produção, justamente... Ah, maravilha, tudo bem. É isso? Ah, tá bom aqui. E aí, olha, vamos falar um pouco mais sobre o Eu Amo Sorocaba. No próximo dia 15, aniversário de Sorocaba, 16 horas, uma programação super legal para você. Então, vá divulgando, diga, olha, nós vamos comemorar o aniversário de Sorocaba no rmsnews.com.br. Entrevistas, vai ter a música, muita coisa legal para você. Eu vou mandar um abraço para o meu querido amigo DJ Aramar, estava vendo o Aramar por aqui também, né? Muita gente boa participando conosco. Obrigado a Maria de Fátima,
Aramar, um abraço para você também, sempre conosco. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Final desta edição do RMS News, 24 horas com você. É só acessar rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência e divulgue esta ideia. RMS Podcast. Eleições 2020. Todas as informações das eleições municipais da região metropolitana de Sorocaba, que escolherá prefeitos e vereadores, você terá aqui no RMS Podcast, analisado pela nossa equipe de formadores independentes. Filiações, convenções para a escolha dos candidatos e os bastidores que só a nossa equipe tem. Entrevistas, debates e apuração. Eleições 2020. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado.